Meus amigos, meus irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Zé da Rocha, pastor da Assembleia de Deus e cantor. E a Assembleia de Deus da ADEG, Ministério Madureira, congrego no Jardim Ingá, no Parque 9, com o pastor Felipe Rocha, uma Assembleia de Deus da ADEG, e tem a sua sede no Gama, pastoreado pelo pastor Egmar Tavares. E hoje eu quero trazer para você aqui uma palavra, para nós, uma palavra de Deus. E eu quero ler em Romanos 5, verso 20, que diz o seguinte: Veio, porém, a lei para que o pecado, ou seja, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você entendeu? Paulo aqui está tratando sobre a justificação pela fé, pela graça de Deus. Quando Paulo escreveu aqui, estava escrevendo com este propósito, para tratar a respeito da justificação pela fé, pela graça. E aqui no capítulo, ou seja, no versículo 20, ele faz questão de frisar que aonde abundou, ou seja, aonde foi maior o pecado, superabundou a graça. E ele deixa claro ainda que a lei veio para mostrar o pecado. A função da lei é mostrar aonde está o pecado. É dar uma clareza, é dar um brilho para que possamos enxergar o volume do pecado, para que possamos ver melhor o pecado. Simplesmente para isso a lei veio só para esta finalidade. Mas essa finalidade sem esquecer do sentido de que a lei não quer nem saber. Ela aponta o pecado, diz como é que é certo, como devemos proceder, mas tem um detalhe: a lei não dá força ao homem para deixar o pecado. A lei não liberta o homem do pecado. Está escrito na nossa Bíblia: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito na nossa Bíblia, na palavra do Senhor, que se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Foi Jesus que se entregou pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Foi Ele que sofreu a morte de cruz para deixar a porta aberta, para que todo aquele que entre por esta porta tenha o direito de ser chamado filho de Deus. O que eu quero dizer com esta palavra lida é que hoje existem pessoas, homens, mulheres, que estão fazendo o papel da lei, que estão fazendo o trabalho da lei. O que é que a lei faz? Mostra o pecado. E existem muitas pessoas que só sabem mostrar o pecado, só sabem dizer fulano pecou, eu conheço aquela pessoa, sei o que ela fez,
portanto não quero conversa com ela. E tem deles que dizem assim, eu não vou naquela determinada igreja porque eu vi o pastor errando. Aí eu te pergunto, você gostaria que Pedro fosse o seu pastor na época que ele cortou a orelha do soldado? Pedro foi um bom pastor, um grande servo de Deus. Você gostaria de ler os salmos de Davi, sabendo quem foi Davi, o que Davi fez? Que além de adulterar com aquela mulher, ele ainda mandou matar o marido dela? Ao meu ponto de vista, se Davi aparecesse nos nossos dias, era um homem que em alguns países, ou seja, em determinado lugar, ele teria morte por cadeira elétrica ou então prisão perpétua. Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil vocês sabem como funciona a lei. Mas meus amigos, meus amados irmãos que estão me ouvindo, tem pessoas que não conseguem observar a palavra de Deus e acreditar no poder de Deus através da palavra e só sabem fazer o trabalho que a lei faz, apontar o pecado, mostrar o pecado. É o homem na sua pequenez, é o homem que vê a hora que o seu próximo peca, mas nunca vê o momento que aquela pessoa se arrepende e Deus perdoa o seu pecado. É o homem que não acredita, ou seja, que não tem conhecimento do que Deus pode fazer. É o homem que não conhece e talvez não se lembre de quando tivesse lido que Jesus disse para um ladrão, para um homem que tinha tantas culpas, sem nem mesmo ter mais tempo de ser batizado. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isto é o poder de Deus. Deus perdoa a quem se arrepende. E eu quero terminar essas palavras dizendo, homens que querem fazer o que a lei está fazendo, só mostrar o pecado e condenar aquele que peca. Mas graças a Deus que Jesus abriu uma porta para nós. Jesus se entregou na cruz pelas nossas culpas e aonde foi maior o pecado, hoje é maior a graça de Deus. Hoje é maior o perdão na vida daqueles que se arrependem. Então se arrependa você que quer fazer o papel da lei. Se arrependa você que é muito rápido para mostrar o pecado, mas que não consegue se lembrar que Jesus tem poder para perdoar. E que Jesus tem poder para fazer com que aquela pessoa que te ofendeu ontem, hoje já seja um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Fique com esta reflexão. Aonde foi maior o pecado, hoje é maior a graça de Deus, o perdão de Deus na vida daquele que se arrepende. Oh, aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pela sua vida, para que o Senhor lhe abra agora o entendimento, para que o Senhor abra o seu intelecto, concernente à palavra de Deus, o poder de Deus sobre a vida de todo aquele que se arrependa.
ou seja, que se arrepende. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado e glorificado através de você. Que você venha receber o amor de Deus no seu coração, a visão de Deus no seu entendimento, a alegria de Deus na sua alma. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.